Agora, e por fim, evidentemente, como acontece em todos os países, ainda sempre há a chance de recorrer ao poder judiciário nessas decisões. Agora, comparando com o cenário internacional, as melhores práticas na visão da Unesco e de outros organismos internacionais são aquelas em que a legislação define a criação de um órgão chamado independente. O que é essa independência? Né? Que os seus diretores ou diretor, em alguns casos é um comissário, um ombudsman, eles tenham um mandato fixo, que não coincidam com o governo, que esses órgãos tenham um orçamento próprio e que de fato eles possam regular essa matéria separado aí de eventuais correlações com os interesses, diversos interesses de momento. Né? Então a experiência internacional tem mostrado que esse é um caminho que parece ser o caminho mais interessante. Agora, isso não quer dizer que não haja legislações em funcionamento que não tenham que não seja um modelo parecido com o brasileiro, né? Ou seja, sem esse órgão. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, por muitos anos, agora decidiu-se recentemente criar uma estrutura mais ou menos independente, mas a legislação foi conduzida ou foi regulada sem a presença de um órgão com essas características. Apenas para finalizar, para a gente ficar com um exemplo mais próximo do brasileiro, na América Latina, um dos casos mais interessantes é o caso mexicano, que sim criou um instituto chamado IFAI, independente, que regula essa matéria, produz pesquisas e etc. Evidentemente, esse é um grande debate que precisa ser levado adiante, mas também é possível se testar a fórmula que foi criada para o Brasil. O que a Câmara dos Deputados tentou fazer de maneira interessante é colocar uma série de instâncias que devem estar preocupadas com essa espécie de monitoramento do funcionamento desta legislação, uma vez aprovada e em funcionamento. Guilherme, mas eu queria saber o seguinte, quer dizer, como você detém muitas informações sobre a lei de acesso à informação, eu queria te fazer uma pergunta. Nós vimos agora uma segunda reportagem, onde nós focalizamos, tiramos o foco das informações de caráter orçamentário, financeiro, estatístico, e pusemos dentro da ótica dos direitos humanos. Como é que esse ombudsman, ou essa comissão, ou essa agência, vai poder lidar com uma questão que está em aberto, não é? Quer dizer, o direito de acesso à informação pressupõe também saber o paradeiro de uma determinada pessoa que sumiu há mais de 30 anos. Como é que isso vai ser encarado? Porque não se enquadra dentro das informações de caráter estatístico e orçamentário. Né? Quer dizer, de novo, o importante é perceber que esse é um elemento fundamental. Essa lei, ou o direito à informação, é um direito que vai muito além, como você bem colocou, das informações orçamentárias. Né? Nos países nos quais houve, enfim, ditaduras e casos como esse, aos quais fizeram menção o ministro Vanuc, essa é uma questão que se coloca de maneira muito clara, né? Ter acesso a essas informações do passado, que é um pouco, que ficou conhecido em vários lugares do mundo como chamado direito à verdade. Evidentemente que a regulamentação da legislação precisa prever, quer dizer, o sujeito vai fazer o pedido, eu quero ter acesso a essa informação. Então, esse escalonamento que a legislação faz, bom, o funcionário público terá que prover o acesso, ou então terá que dizer que a informação não existe. E caso o funcionário diga que não exista, o cidadão pode recorrer ainda a uma outra instância. No caso brasileiro, aqui, a última instância dentro da administração federal seria a CGU. Deverá ficar claro como vão ser as regras do jogo para, vamos dizer assim, a checagem de se a resposta do funcionário que disse que a informação não existe, nessa eventualidade, nessa hipótese, é uma resposta crível ou não. O que é interessante nesse modelo de legislação que está proposto é que até o presente momento não havia sanção para aquele funcionário ou aquela autoridade que fizesse essa informação, de novo, hipoteticamente, inverídica, de que a informação não existe.
A sanção que está prevista na lei pode ser um mecanismo, para usar aqui uma palavra em inglês, de enforcement dessa legislação, e isso funcionou em vários lugares do mundo. Mas, de fato, aqui não tem resposta mágica, né? Somente com a aplicação da lei no cotidiano é que nós vamos verificar o quanto que dessas informações, vamos dizer, mais críticas sobre determinados períodos da história do país, de fato, vão ser liberadas. Agora, não é de pequena envergadura a decisão de que nós não teremos, como bem lembrou o ministro Vanuc no arcabouço legal brasileiro, que nós não teremos mais sigilo eterno, que informações, e essa é uma decisão muito corajosa do Estado brasileiro, de que informações relativas à violação de direitos humanos não podem ser protegidas por sigilo. Então, nós estamos, evidentemente, resolvendo um problema do passado, mas nós estamos deixando um grande legado para o futuro. Não se poderá mais colocar sigilo de qualquer natureza sobre informações que digam respeito à violação de direitos humanos, e esse é um grande avanço para a democracia brasileira. Caterine, eu queria que você contasse, já que você fez essa peregrinação pelo país do passado, né? Contasse mais algumas dessas aberrações que você encontrou, quer dizer, essas dificuldades naturais que há na burocracia lusitana que nós herdamos, não é? De dar informações, né? Porque tudo está arquivado e fechado, né? Essa foi a herança que recebemos de Portugal. Pois é, enquanto nós, como cidadãos, somos constantemente fiscalizados, né? Temos que prestar contas de tudo que fazemos, né? Desembargadores, deputados, prefeitos, secretários executivos, de modo geral, podem fazer o que quiserem, quase, praticamente isso. Porque vamos ver, por exemplo, o caso do TJ da Paraíba. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça da Paraíba. O que a gente solicitou para todos os tribunais de justiça? Que nos informassem o valor gasto mensalmente com diárias de viagem dos magistrados. Ok. E discriminar o nome de quem viajou naquele ano. Resposta do Tribunal de Justiça da Paraíba. Mesmo que o desejasse e dispusesse de informações fidedignas sobre tais montantes, o que não é o caso, como se ele não tivesse a informação, seria impossível a presidência ou a mesa diretora desse Tribunal de Justiça, por respeito à lei, praticar tal gênero de violência contra o direito ao sigilo individual de cada um dos magistrados que integram o Judiciário da Paraíba. Tratar-se-ia de assinte anticonstitucional à privacidade de cidadãos, ainda por cima, cidadãos investidos de munus judicante. Quer dizer, eles estão querendo criar Eles são cidadão blindados. acima de qualquer suspeito. Blindados. Quer dizer, o dinheiro público está sendo gasto, claro, eles podem viajar, eles têm que viajar também, ok, faz parte do trabalho. Então, quem viajou e quanto gastou? O que custa dizer isso? Há algo mais além disso nessa informação? Aí é que fica a questão, né? Porque quando a gente pede informações públicas, é porque queremos também controlar o que é feito com o dinheiro público, né? Tem muitos casos engraçados até. Tem casos em que a gente liga, o assessor de imprensa é super gentil. Claro. Ô, minha querida, ele é pago para isso. Faz o seguinte, entra no meu site, que no site do nosso órgão tem tudo, ok. Aí a gente entra no site e não tem nada. Está lá escrito transparência, sim, é possível navegar pelo site, mas é apenas fachada, é um marketing. Aí voltamos a ligar para o assessor de imprensa. E aí, assessor, eu não consegui, posso ir aí, sentar do seu lado, fazer pessoalmente com você, mas você me ajuda a navegar no site. Ih, sabe o que é? Uma complicação. Eu também não me dou muito bem com isso, tem que chamar o pessoal da informática. E o pessoal da informática nunca está disponível. Tivemos casos em que, em Rondônia, por exemplo, na Secretaria de Assuntos Penitenciários, a assessora de imprensa simplesmente informou que o número de presos por unidade prisional daquele estado tinha sido deletado por engano do computador. E que por isso não tinha como informar. Então, quer dizer, é um estado que não sabe quantos presos e não tem sabe preservar por a informação, que é um patrimônio. E também não pode... o que acontece? Essas informações, elas vão formando a memória. Claro. Né? E hoje mesmo, para fazer um teste, eu entrei no site senhaaberta.ba.gov.br. Eu vou pedir para você contar isso
no próximo Ok. bloco. Inclusive, eu vou querer também que o Silvio Costa nos conte algumas coisas sobre esse projeto que está correndo, não é? da ficha limpa. Não é? Daqui a pouco vamos fazer um intervalo e voltamos já.